O que vai acontecer com o Xandão, hein? CPI, impeachment. Vamos conversar sobre isso aqui. Eu sou Maurício Barros, ativista e comentarista político. Já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e, muito importante, deixa aquele like, o joinha. Assim o algoritmo entende que o nosso conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas, ajudando a crescer aí o nosso canal, a nossa comunidade. Certo? Pessoal, o assunto que paira nesse final de ano é Alexandre de Moraes e Banco Master. Estão soltando a mão do Alexandre de Moraes? E os ministros? E esse silêncio ensurdecedor, hein? As matérias da jornalista Malu Gaspar estão tomando proporções aí gigantescas, né? E o mais engraçado de tudo isso é que a esquerda, né, que sempre defendeu ali, né, o Globo, defendeu o próprio Alexandre de Moraes, tá defendendo ainda, né, uma parte da esquerda, tá metendo o pau na Malu Gaspar agora. Eu vi uma notícia, não sei se foi na Revista Oeste, que estavam chamando a Globo de ultradireita por conta dessa matéria de uma jornalista, né? Então a gente vê alguns jornais aí que os próprios jornalistas não estão querendo comentar muito sobre isso, ainda estão receosos, mas o fato é que tá um silêncio, né, por parte do Supremo, por grande parte da mídia, viu? E ninguém sabe ainda o que vai acontecer. O Congresso em recesso, a STF em recesso, então logo no começo do ano que vem, 2026, aí promete muita tensão aí no cenário político, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, sai matéria aí, matéria da Malu Gaspar, tá? Que esposa de Alexandre de Moraes tem um contrato com o Banco Master de 129 milhões de reais a serem pagos aí em parcelas de quase 4 milhões de reais, né? 3,6 milhões de reais por mês, né? Ela já defendeu o Banco Master em alguma ocasião? Até agora não. Engraçado isso, né? Mas enfim, esse é o contrato milionário. E aí? Mídia, STF, Alexandre de Moraes, silêncio total. Silêncio total. E essa notícia tomou conta aí, né, dos portais de notícia, dos noticiários em geral, né, ao longo desses dias. E aí, mais uma bomba. Puh! Alexandre de Moraes faz reuniões com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e intercede em favor do Banco Master. Silêncio total. Alguns dias aí de silêncio total. E já começaram as pancadas na Malu Gaspar, né? Absurdo, é de direita, não sei o quê, não sei o quê. Lembrando que uns dias antes teve uma reportagem da Malu Gaspar, né, após a prisão de Bolsonaro, falando que agora que superamos o golpismo, né, o Brasil superou o golpismo, tá na hora ali de olhar para a falta de limites do Supremo, né? Então, depois que prendeu o Bolsonaro, o Supremo estava passando dos limites? Claro que não, né? Mas primeiro tinha que prender o Bolsonaro. Injustamente, né? Diga-se de passagem. Mas primeiro tinha que prender o Bolsonaro. Depois a gente vê isso aí, né? Lembra da economia a gente vê depois? Então, os excessos do Supremo a gente vê depois. Vamos tratar o caso Bolsonaro. Mas enfim, então dias antes teve essa matéria dela, né? E aí, alguns dias depois, o contrato, né, do Alexandre de Moraes, Metrópolis também publicou. E aí agora essa das reuniões do Alexandre de Moraes, né, ligações e reunião presencial para tratar do assunto Banco Master. E aí alguns dias depois o Alexandre de Moraes emite uma nota falando que não, que ele se reuniu com o Banco Central e outros bancos para tratar ali da Lei Magnitsky, né, que tinha sido sancionado e que precisava fazer as transações, né, financeiras e como que ele ia fazer. Então ele fez uma reunião com o pessoal ali, mas aí a Malu Gaspar volta, né, e fala que sim, houve essas reuniões que ele citou, mas as que ela falou na matéria são outras, em outra data. Então aí, e que ela tinha fontes ligadas ao Alexandre de Moraes. Então ela, nesse cenário todo, ela continua apanhando aí da militância petista e alexandrista pelo jeito, né? Continua apanhando, mas não baixou a cabeça. Então, ó, parabéns pra jornalista Malu Gaspar, porque não abaixou a cabeça e tá falando aí, tá metendo a boca e tá certo. Eu acho que tinha que ter feito isso antes, né?
Antes de ter... Eles tinham que ter feito matérias expondo a suspeição do ministro ao julgar o caso do golpe, né? Tinham que ter feito essas matérias, porque tá na cara que Dino é suspeito, Alexandre de Moraes é suspeito de julgar e de relatar, né? E de uma série de outras coisas. E o Zanin também é suspeito. Então, esses três aí tinham que ser expostos antes de ter esse julgamento da trama golpista. Mas, enfim, mais antes tarde do que muito tarde, né? E aí, tá apanhando, mas tá peitando. Tá falando ali das matérias, né? De algumas fontes. Inclusive, tem bancos que são fontes, né? Então, eu acho que a coisa, dessa vez, vai ferver. E aí, alguns interlocutores do Congresso Nacional já começam a falar aí de CPI, já começam a falar de impeachment. Mas e aí? Aí a dúvida que não quer calar agora é a seguinte. Será que isso é todo um processo já pensado? Porque a Magnitsky caiu, né? E aí o que foi acordado para a Magnitsky cair? Ó, ela cai, mas o ministro sai fora do Supremo. Talvez seja isso. Não sabemos. O Congresso Nacional, na pessoa do Davi Alcolumbre, já falou que se tiver 81 assinaturas, se tiver 81, tá inclusa a dele, tá? Ele não vai pautar impeachment. E agora, será que ele vai pautar? Por quê? Porque eles queriam o Pacheco como ministro do Supremo Tribunal Federal. O Lula indicou o Messias. Ou melhor, o Bessias. E ele indicou o Bessias e não arredou. É o Messias e ponto final. Certo? Ele não arregou pro Alcolumbre. Mas o Alcolumbre e o Senado, o Centrão, o sistema, eles estão interessados em uma indicação deles. Então, se o Alexandre de Moraes sai, surge essa outra vaga. E agora, o Lula vai indicar o Pacheco? Aí eles aceitam, eles passam, né, o Messias na sabatina. Então, tudo isso pode ser um jogo de interesses aí de ambas as partes. Então, o Centrão agora, o Centrão e o sistema podem sim estar interessados em impeachment de ministro. E ele já tem todas as assinaturas e uma dezena de pedidos de impeachment, principalmente do Moraes, né? Então pode ser que agora eles queiram pautar aí, e aí eles usem como desculpa o quê? Esse escândalo do Banco Master. Falam, não, isso é um absurdo, isso não podia acontecer, é claro conflito de interesses, isso é crime, não sei o quê, vamos impeachment o Alexandre de Moraes. Lula! Ô Lula! Agora você vai indicar o Pacheco, hein? Você entendeu? Então, pode ser isso. Então aí é um jogo de interesses. E a CPI, né, o senador Alessandro Vieira já deu o parecer lá que vão pedir uma CPI para investigar essa história. Mas eu, particularmente, eu acho que CPI é só palco para gastar o nosso dinheiro e já era. O melhor dos casos aí seria o impeachment, embora vão indicar alguém do sistema também, mas o melhor dos casos aí seria tirar o Xandão do jogo aí, né? Pelo menos do Supremo Tribunal Federal, né? Porque se tudo isso for um acordo, ele não vai ficar desamparado, né? Com certeza não, nem ele, nem a família, né? Então, se tudo isso for um esquema, vai tirar ele do jogo ali do judiciário, pelo menos de ser a cara do judiciário. Pode até trabalhar por trás, mas é o que veremos aí nesse ano que está chegando, hein? Eu quero saber de você, o que você tá achando de todo esse imbróglio? Política é realmente um xadrez, né? Quando você acha que vai acontecer alguma coisa, acontece outra totalmente diferente. Então, e a gente vai aqui acompanhando. Então, me fala aqui nos comentários o que você acha disso. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho. E se não deixou o like, pelo amor de Deus, né? Deixa esse like aí pro conteúdo espalhar nosso material aí, tá bom? Então, fiquem com Deus aí, um feliz ano novo. E tamo junto, ano que vem tem muita coisa para acontecer. Acompanhe o canal, tá? Um abraço!